Aí, meus amores, como vocês estão? Eu espero que bem, meus queridos. Nós estamos aqui hoje para estudarmos um pouquinho sobre a obra Dois Irmãos, de Milton Ratum. Uma obra bastante interessante, eu acho que vocês vão gostar. Bora lá? Vamos ver um pouquinho o que essa obra pode nos ensinar? Milton Ratum. Milton Ratum é um autor contemporâneo, meus amores. Ele nasceu aí em 1952, eh, a obra dele foi bastante premiada, ele foi professor universitário. A gente tem aí obras marcadas por monólogos interiores, por hibridismo cultural, ou seja, ele fala bastante sobre a mistura de culturas. As duas obras mais conhecidas dele são Relato de um Certo Oriente, que foi a primeira obra que ele lançou, e depois a obra Dois Irmãos, e que é objeto aqui dos nossos comentários, da nossa conversa nessa manhã, tá? A obra Dois Irmãos foi publicada no ano 2000, queridos. Mas a narrativa, os fatos ali, são fatos que contemplam ali o período do pós-guerra. Faz referência a algumas coisas anteriores, mas a maior parte da narrativa é o pós-guerra, período de ditadura militar, e a gente aprende bastante com essa obra. É uma obra que é considerada ali um romance múltiplo. Pode ser um romance regional, um romance intimista, um romance de imigração. Romance regional, porque ele ambienta a obra ali muito mais na região amazônica. Ele apresenta aspectos humanos ali do povo dessa região, a relação com as comunidades indígenas ali. Aspectos humanos, ele fala sobre características do povo, ele fala sobre essa relação com as comunidades, aspectos geográficos, você encontra ali muitas referências aos rios da Amazônia, à vegetação, mas ele também aborda ali aspectos históricos, por exemplo, como foi ali vivenciar esse período de ditadura naquela região. Aspectos linguísticos, como eu falei, é uma região que tem muito contato com as comunidades indígenas, né? E acontece que o vocabulário ali é bastante influenciado por esse contato. Então, a gente percebe na obra esse vocabulário diferenciado, bem específico ali daquela região. Por exemplo, ele usa muito a palavra Cunhatã. Cunhatã é mulher, diminutivo da palavra mulher, ok? Bem, mas ele pode também ser visto como um romance intimista, porque ele faz uma análise, o narrador faz uma análise da mente, da motivação dos personagens, há diversos monólogos interiores que mostram ali essas características, que mostram esses anseios. É visto também como um romance de imigração, porque ele mostra a transculturação, ele mostra a absorção da cultura de outro povo, certo? Por exemplo, a família protagonista aqui dessa obra é uma família libanesa, que, ao mesmo tempo que absorveu a cultura brasileira, as normas sociais, também mostra um pouco da sua
da sua cultura, da sua gastronomia, ok? Vamos lá? Vamos ver um pouquinho sobre os elementos da narrativa dessa obra? A gente tem aqui em Dois Irmãos o tempo psicológico, queridos. A gente não pode esquecer que quando a gente analisa o tempo em uma obra, a gente precisa ver se ele é um tempo psicológico, que é narrado ali conforme as lembranças, as memórias, ou um tempo cronológico. No caso aqui, é um tempo psicológico. Para vocês terem uma ideia, no preâmbulo da obra, a gente tem uma das personagens, a Zana, que abre os olhos ali no seu leito de morte e pergunta: meus filhos já fizeram as pazes? Como ela não tem uma resposta, ela fecha os olhos e desfalece, e morre. Bem, isso é o final da história, tá? O motivo desse problema entre os filhos é ali a base da narrativa, certo? Espaço da obra. A gente tem aí a narrativa ambientada na maior parte do tempo em Manaus. E aqui já está uma diferença extraordinária desse livro, né? A região norte é meio esquecida aqui no nosso país, inclusive na literatura. Nós temos pouquíssimas obras que são ambientadas ali na região norte, ok? Mas também ele narra fatos ocorridos no Líbano, em São Paulo, e vocês vão saber já já por quê. Tem outras referências de espaço, mas não são tão importantes, tá bom? Foco narrativo. Meus amores, nós temos aqui um foco narrativo de primeira pessoa, com um narrador personagem, mas algo diferente. O Milton Ratum fez um narrador personagem que não é o protagonista da história, tá? Alguns chamam esse narrador de narrador distanciado, né? Eu não o considero tão distanciado assim. Vocês vão observar que o narrador da obra, ele também tem seus anseios, ele está conversando com pessoas, ele também está narrando essa história, porque ele quer descobrir algo sobre a sua própria personalidade, sobre a sua própria pessoa, ok? Bem, algo interessante também que o autor faz aqui nessa obra é que você lê boa parte da obra sem saber quem é o narrador. Lá para metade da obra, mais ou menos um pouquinho antes, você fica sabendo quem está narrando essa história. Vamos dar uma olhada agora um pouquinho no enredo da obra, tá? Dá uma olhadinha nessa imagem. A obra Dois Irmãos, ela foi publicada em quadrinhos também, tá? E eu tirei essa imagem aí dessa publicação. Eu quero que vocês observem que no rosto de um desses personagens a gente tem aí uma cicatriz, né? A gente tem lá no preâmbulo da obra a Zana perguntando se os irmãos já fizeram as pazes. Então a gente já sabe aí que o centro dessa narrativa é um conflito familiar, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os personagens? Como sempre, eu vou contar o enredo a partir dos personagens, ok? Esses dois nomes aí iniciais, o Halim e a Zana, são os pais da família protagonista da obra Dois Irmãos. São libaneses que vieram para o Brasil, se instalaram ali na região norte
Não eram casados ainda, eles se conheceram aqui. A Zana era filha de Galib. Galib tinha um restaurante em Manaus, e o Halim, que era um vendedor, batia de porta em porta, vendendo muambas. Ele conheceu a Zana lá no restaurante do Galib. Meses depois, já estavam casados. Ele era tão apaixonado pela Zana, ele tinha verdadeira adoração pela mulher dele. Ele era tão, tão apaixonado por ela, que ele não queria ter filhos. Ele tinha receio de que os filhos roubassem um pouco da atenção da mulher para ele. Ele tinha receio de perder a intimidade com a mulher. A Zana, que era uma mulher extremamente dominadora, possessiva, ela dizia para ele: mas tem que pensar, nós moramos num casarão, eu quero ter filhos, e olha, 3, nem mais nem menos, eu quero 3 filhos. E eles tiveram 3 filhos. Na primeira gestação, tiveram o Yacoub e o Omar, gêmeos. Depois tiveram a Rania. Bem, olha que interessante. Yacoub e Omar, eles eram iguais, mas completamente iguais fisicamente, tá? Mas completamente diferentes na personalidade. É interessante a gente também observar que o Yacoub nasceu primeiro, portanto, ele era chamado de o mais velho. O Omar era chamado de o caçula. Então, quando você for ler a obra, sempre que você vir a referência, o mais velho é o Yacoub, o caçula é o Omar. Eu acho essa referência bastante interessante, porque, em última instância, a caçula nessa família seria a Rania, não é? Bem, o Omar, quando nasceu, ele teve diversos problemas de saúde, e a Zana dedicou toda a sua atenção para cuidar do Omar. Ela apegou-se profundamente ao Omar, e ela deu a ele uma criação, assim, diferenciada. Ela mimava o Omar, ela dava a ele tudo que ela queria. O Yacoub acabou sendo deixado de lado. A Rania, a terceira que chegou nessa família, que já estava um pouco problemática, ela era já um pouco mais independente, mas ela tinha um carinho imenso, excessivo, inclusive, pelo Yacoub e pelo Omar, um pouco mais ainda pelo Omar, tá? Então, quem sobrou nessa família? Quem se sentia um pouco excluído? O Halim, que, assim, odiou o fato de ter perdido o amor e a atenção da mulher, e o Yacoub, tá? Agora, o Yacoub era uma criança, e ele se sentia deixado de lado, tá bom? Eu vou parar um pouquinho a narrativa deles para falar de uma personagem importante também nessa família, que chegou à família antes mesmo de os gêmeos nascerem. Essa personagem é a Domingas. A Domingas, meus amores, era uma indiazinha que foi ali separada da família por uma missão religiosa. Havia, naquela época, missões religiosas ali na região norte que queriam cuidar dessas comunidades indígenas e erroneamente separavam crianças dos pais para trazerem para a cidade, para darem a eles educação, para, na verdade, imporem a eles a cultura brasileira. E a Domingas foi separada do pai e do irmão. E ela fala assim profundamente, com muita dor, sobre esse momento de separação.
o quanto ela chorou diversas vezes de saudade da sua família, o quanto ela detestava morar naquela missão, naquele orfanato, e ser obrigada a obedecer, a aprender as rezas. O fato é que essas missões, depois que ensinavam essas crianças a ler, a escrever, acabavam doando essas crianças para algumas famílias da cidade. E foi isso que aconteceu com a Domingas. Ela foi doada para Halim e Zana. A freira chegou para ela e disse: Olha, eu tenho aqui uma indiazinha muito boa, obediente, já sabe ler e escrever, já aprendeu as nossas rezas. E ela foi morar com Halim e Zana. Na verdade, não foi criada como filha, ela foi feita ali de empregada da família. Tem um trechinho que o narrador mostra para a gente a dor, o sofrimento da Domingas, e eu quero ler com vocês. Domingas, a cunhata mirrada, meio escrava, meio ama, louca para ser livre, como ela me disse certa vez, cansada, derrotada, entregue ao feitiço da família, não muito diferente das outras empregadas da vizinhança, alfabetizadas, educadas pelas religiosas das missões, mas todas vivendo nas fundos da casa, muito perto da cerca ou do muro, onde dormiam com seus sonhos de liberdade. Observem que esse era o sentimento da Domingas e dessas outras crianças que foram ali feitas de empregadas. Elas não tinham liberdade, elas se sentiam escravas. A Domingas foi uma pessoa fundamental nessa família, tendo em vista que a Zana só dava atenção ao Omar, ela cuidou muito do Yacoub. Então, ela criou com o Yacoub uma relação ali bem próxima, tá? Bem afetiva. E ela teve um filho, tá? A gente não sabe muita coisa sobre esse filho. Esse filho se chama Nael. Nael, meus queridos, é o narrador da nossa história. E ele está escrevendo essa história, e ele está ali conversando com Halim, conversando com Domingas, porque ele quer saber a sua origem. Veja esse trechinho aqui. Eu não sabia nada de mim. Como vinha ao mundo? De onde tinha vindo? A origem, as origens. Meu passado, de alguma forma, palpitando na vida dos meus antepassados, nada disso eu sabia. Minha infância, sem nenhum sinal de origem, é como esquecer uma criança dentro de um barco num rio deserto, até que uma das margens a acolhe. Ele queria saber quem era o pai dele. Ele queria entender por que a mãe não falava sobre isso com ele, tá? Afinal, quem é o pai do Nael? Bem, ao longo da obra, ele deixa pistas para a gente. Ele pode ser filho de Yacoub, a partir de uma relação consensual, porque o Yacoub, ele tinha um carinho especial pela Domingas, e a Domingas por ele. O sonho do Nael é que o pai dele fosse o Yacoub, porque ele admirava profundamente o Yacoub. E ele vai ali procurando pistas, porque ele quer chegar a alguma conclusão. Mas ele também pode ser filho do Omar. Momentos antes da Domingas falecer, ela diz ao Nael que certa noite o Omar entrou no quarto dela e a estuprou. Ela não diz que ele é filho de Omar, mas a gente sabe que tem pelo menos certeza que aconteceu aí esse ato entre eles. A verdade permanece ambígua na obra, meus amores. O Milton Ratum decidiu deixar isso em suspense.
o Nael encerra a obra sem ter certeza de quem é o pai dele. Eu estou deixando para vocês um link aqui de um vídeo e que tem uns bate-papos com o Milton Ratum, com o autor da obra, sobre algumas questões aqui levantadas em Dois Irmãos. E uma dessas questões é, obviamente, a paternidade de Nael. E ele fala que nem ele sabe. Ele decidiu escrever a obra sem definir essa paternidade, né? Eu sempre faço assim um comentário que provavelmente se Machado de Assis estivesse vivo e a gente fosse perguntar para ele, Capitu traiu ou não traiu Bentinho, né? Ele ia dizer, não sei, eu deixei em aberto essa questão, né? E nesse vídeo aqui, o Milton Ratum ele mostra que professores já tentaram fazê-lo definir quem é o pai do Nael. E ele diz, eu não posso fazer isso, porque a minha intenção é deixar a dúvida, ok? Portanto, meus amores, tomem cuidado, porque tem muitas videoaulas por aí que estão afirmando que o pai de Nael ou é Jacob ou é Omar. Isso não fica claro na obra. Combinado? Assiste o vídeo depois e veja o Milton Ratum mesmo falando sobre esse tema. A partir ali do 21º minuto do filme, ele está falando sobre isso. Bem, a gente precisa, então, dar continuidade aqui à nossa história, né? É o Nael que nos conta qual foi esse conflito. Ele não vivenciou esse período. Ele ouve essa história da Domingas e do Halim, ok? E ele nos conta como que foi a briga entre esses irmãos que gerou tantos problemas familiares. Quando os gêmeos tinham 13 anos de idade, eles foram participar de um baile de carnaval e era a primeira vez que eles poderiam ficar no baile até de madrugada, na hora que já acabou o período ali que as crianças podiam ficar, aí eles agora estavam com 13 anos, eles poderiam ficar. E naquele baile, o Jacob conheceu a Lívia, tá? A Lívia era uma sobrinha do dono da casa onde estava acontecendo o baile, uma menina muito bonita, e o Jacob encantou-se por ela. E ele queria dançar com aquela menina no baile. Mas na hora de começar o baile só para os adultos, a Zana diz para ele, Jacob, vá levar a Rania para casa porque ela não pode ficar. E aí, como ele ficou meio assim, né? Ela falou, você vai, leva a Rania e volta. Ele foi. Extremamente obediente, ele foi. E é interessante a gente observar aqui que Jacob e Omar, eles eram gêmeos, eles fisicamente iguais, mas tinham personalidades completamente distintas, tá? Vocês vão observar isso ao longo da obra. Quando Jacob volta para o baile, ele vê o Omar dançando com a Lívia, e dançando de uma forma assim bem próxima. Bem, ele não briga com o Omar, porque o Jacob ele era da paz. Ele fica frustrado, ele fica bravo, ele acha que o baile foi uma porcaria, ao passo que o Omar chega em casa contando maravilhas sobre o baile. Alguns dias depois, a gente tem um novo evento ali, uma família, aquela mesma família, aquela que era uma família rica, talvez a mais rica da cidade, eles tinham o costume de alugar projetor e fazer uma tarde de cinema para crianças e adolescentes na casa dele.
E certa vez estavam lá para essa tarde de cinema e o projetor deu algum problema e não começava, e o Omar não tinha paciência nenhuma de esperar, de ficar ali parado. Ele sai e vai dar uma volta, vai passear no jardim da casa e fica muito tempo por lá. Quando ele retorna, queridos, o, o filme já começou. Quando acaba o filme, acende a luz, ele vê a Lívia sentada ao lado do Yacoub, e ela dando um beijo na bochecha dele. Bem, o Omar, ele era estourado, ele era mimado, ele não admitia que ninguém atravessasse o caminho dele. Ele pega uma garrafa, ele quebra essa garrafa e, com aquele vidro, ele fere o Omar no rosto. Bem, foi uma confusão e tanto, tá? E a partir desse momento, queridos, a briga entre esses irmãos, ela foi intensa, extremamente intensa, tá? A gente tem aqui uma família num conflito. O Halim decide, então, mandar os gêmeos para passar um tempo na aldeia da família dele, no Líbano. Bem, a Zana entra em crise por isso, né? Como assim? Meus filhos vão voltar extremamente diferentes. E ela convence o Halim a mandar apenas um deles. E é óbvio que ela mandou Yacoub. E o Yacoub é retirado da família, separado da família, obrigado a ir para o Líbano, numa aldeia que não tinha nada para ele fazer. Ele foi separado da família, ele foi separado da Lívia, ele foi separado dos amigos, ele foi para um lugar que ele não conhecia ninguém, ele foi para um lugar miserável pela descrição que ele faz. Bem, ele passa lá 5 anos. Por 5 anos, o Omar foi tratado praticamente ali como filho único, tá? Ele reinava naquela família. Quando o Yacoub retorna, ele volta realmente bastante diferente, ele absorveu muito do estilo de vida lá da família, esqueceu até algumas palavras do português, mas o que mais choca são os costumes, sabe? Para vocês terem uma ideia, tem um momento que o pai dele o pega lá no aeroporto e ele está com umas roupas assim miseráveis. O pai se sente na obrigação de comprar roupas para ele. E enquanto isso, simplesmente ele começa a fazer xixi no muro. Ou seja, um costume completamente absurdo. E o pai dele passa por essa vergonha, por esse vexame. A caminho de Manaus, ele vai tentando conversar com Yacoub e mostrar hábitos sociais, ensinar novamente para ele hábitos sociais aqui do Brasil. Olha, você não pode urinar na rua, você não pode cuspir no chão, você não pode isso, você não pode aquilo. Bem, quando ele retorna, a Zana fica feliz com o retorno dele, faz um jantar em homenagem ao Yacoub. No meio do jantar, ela tenta desculpar por que o Omar não está presente, ou seja, 5 anos que o Yacoub passou fora, aquela mágoa, aquele conflito ali ainda não tinha acabado. Pelo contrário, a gente tem agora um Yacoub ferido, ferido por ter sido retirado da família, né? O Omar chega no meio do jantar lá,
levanta os braços como se fosse assim, eu cheguei, como se a festa fosse para ele. A Zana nem disfarça a felicidade dela, vai, se dependura no pescoço do Omar, tenta fazer os irmãos se abraçarem, o que não acontece, e eles simplesmente se cumprimentam, assim. Ou seja, o problema não foi resolvido, tá? O Yacoub continuava uma pessoa estudiosa, centrada, apaixonado pela matemática. O pai tinha, assim, verdadeira orgulho pelo tanto que ele era bom nessa área. E o Yacoub resolve mudar-se para São Paulo para estudar, para tentar melhorar de vida e, com certeza, também para sair daquele clima familiar, né? E ele faz isso, ele vai para São Paulo, ele estuda numa escola politécnica, se torna professor de matemática, entra na faculdade, se forma engenheiro, e lá ele se casa com a Lívia, que também estava em São Paulo. Ele se casa com a Lívia, mas a mantém afastada da família. Ele só manda um telegrama para a família dizendo que se casou. Não fala o nome da esposa, não convida ninguém, nunca levou a esposa na casa da família, porque ele não queria a família dele tendo contato com esse novo núcleo familiar que ele estava montando. Ele não queria o Omar perto da família dele. O Omar continuou em Manaus, aprontando poucas e boas, né? Ele foi expulso de uma escola, ele envolveu-se com contrabando. As namoradas que ele teve, simplesmente assim, a Zana detestava, vou falar já já sobre elas. Quando ele teve que mudar de escola, ele teve que ir para uma única escola que aceitava vândalos na cidade. Uma escola que era conhecida como Galinheiro dos Vândalos. Lá ele conheceu um professor que teve bastante influência ali sobre os alunos, o Antenor Laval. Esse professor, ele foi preso e, posteriormente, assassinado, porque foi encontrado morto na prisão. E tudo isso na frente de alunos, de professores dessa escola. Isso marcou ainda mais o Omar, tá? Posteriormente, o Omar envolveu-se ali com as suas namoradas. A Dália foi a primeira namorada que ele apresentou à família, uma menina muito bonita, que lá nessa reunião ela dançou, chamou a atenção de todo mundo. A Rânia, que tinha ali uma verdadeira adoração pelos irmãos, era um clima até meio estranho entre eles, ficou muito brava com a presença daquela mulher. A Zana se mordia de raiva por dentro e acabou dando um jeito de acabar com o relacionamento do Omar com a Dália. Depois, ele arrumou uma outra namorada num período em que ele estava envolvido com contrabandos. Essa namorada tinha o apelido de Pau Mulato, porque ela era extremamente alta, uma mulher negra. A Zana ficou horrorizada com os atos do Omar, de se envolver com contrabandos, ficou tremendamente irritada com o fato de ele estar namorando aquela mulher. O Halim, em conversa com o Nael, dizia assim: eu quero mais é que o meu filho se case, que se case com uma mulher feia, que se case até com uma prostituta, se for o caso, mas que ele vá embora da minha casa e deixe a minha mulher para mim de novo. Para vocês terem uma ideia, que mesmo na vida adulta, o Halim ainda sofria
pelo fato de a Zana focar o carinho dela apenas para o Omar, certo? A gente não pode se esquecer, nesse processo todo, de que o Omar ele nunca parou de aprontar. Teve uma época que ele aprontou tanto que o pai dele falou para ele: vai embora para São Paulo. Entrou em contato com o Yacoub e disse: cuida do seu irmão aí. Yacoub não queria o Omar dentro da casa dele. Alugou um quartinho para que o Omar ficasse, uma pensão para onde ele deveria morar e tentar arrumar alguma coisa para fazer. O Omar arrumou um jeito de conhecer a empregada da casa do Yacoub, começar a namorar essa empregada porque queria dar um jeito de entrar dentro da casa de Yacoub, e um momento em que Yacoub e Lívia não estavam lá, o Omar entra, vê com quem, fotografias, vê com quem o Yacoub estava casado, e ele rouba muita coisa do Omar e vai embora. Ou seja, ele prejudica profundamente o Omar. Prejudica profundamente o Yacoub, me desculpem. Quando o Yacoub uma vez vai visitar a família, tem um momento que ele conta isso para o Halim. Até então ele não tinha falado nada, mas ele conta com aquele rancor, com aquele ódio que em relação ao irmão, pelo fato de que o irmão tinha levado todas as suas coisas preciosas, todas as suas economias, certo? Bem, esse conflito não se resolve, tá? O Halim, ele não conseguiu resolver o problema da família. A relação dele com o Omar era péssima. Para vocês terem uma ideia, o Halim, ele é encontrado morto no sofá da casa dele, e o Omar que o encontra, em vez de ir lá, ficar apavorado, cuidar, tentar fazer alguma coisa, o Omar simplesmente começa a apontar o dedo para o pai, a xingar, a falar que ele não prestava, tá? A Rania, nessa situação toda, ela acabou não arrumando um namorado, tá? Ela desprezava todos que a mãe dela trazia para casa dela, porque a Zana achava que o Omar não precisava se casar, que ele não precisava ter uma mulher, que o amor dela e da Rania eram suficientes para o Omar. Mas a Rania, ela dava um jeito de dispensar todos esses pretendentes. Ela tinha uma certa fissura, uma certa adoração pelos irmãos. Ela se arrumava para os irmãos. O contato dela com os irmãos é um contato um pouco estranho também. Mas ela tem uma relação ali íntima, uma relação sexual com o Nael, tá? Mas é apenas uma relação sexual, eles não tiveram um namoro, tá bom? A Rani acaba assumindo os negócios da família, assumindo a loja, que depois também entra em bastante decadência. Após a morte do Halim, a família começa a entrar numa decadência financeira intensa, e quem mantém o necessário para aquela família é o Yacoub. Aos poucos, a Rania percebe que tem que vender as coisas. Ela acaba vendendo a casa deles, que estava bastante em decadência, né? Bastante estragada também. E a única coisa que ela não vende, que ela separa da casa, é o quartinho do fundo onde moram Domingas e Nael. Esse quartinho do fundo fica para Domingas e Nael.
certo? A Zana, como já está escrito lá no preâmbulo da obra, ela também acaba morrendo sem alcançar o seu sonho de ver os irmãos, os filhos dela, fazerem as pazes, ok? Bem, vamos conversar um pouquinho agora sobre as temáticas presentes nessa obra. Essa relação familiar complexa, tá? A gente tem aí uma complexidade, meus amores, que não está relacionada apenas ao Jacob e ao Omar, a briga entre os dois irmãos, tá? A gente tinha naquela família a figura da agregada, uma prestadora de serviço, que na verdade era para ser criada como alguém da família, mas ela é feita quase como com uma escrava ali naquela família. A gente não pode se esquecer de que há ali a dúvida em relação à paternidade de Nael. A gente tem que pensar que essa agregada ela foi abusada pelo Omar, certo? Nael pode não ser filho desse abuso que ela sofreu, mas o estupro aconteceu, certo? O tratamento dado a Nael aqui pela família também é um tratamento estranho. Observem, seja ele filho de Jacob, seja filho de Omar, ele é neto do Halim e da Zana, ele é sobrinho da Hania. E ele não é tratado como tal, tá? A gente tem ali no livro algumas insinuações de uma relação incestuosa na família. Bem, em relação a Hania e Nael, isso é explícito, né? Mas o Nael deixa no ar a possibilidade dessa relação incestuosa entre Hania e irmãos. Há um episódio em que ela depois de se mostrar bastante para um dos irmãos, de forma sensual, de tocá-la de forma diferenciada, ambos entram para um quarto e o Nael diz o seguinte, lembrando que o Nael é o narrador da história: eu não sei o que aconteceu, mas a minha mente correu solta. Observe que ele deixa no ar essa ideia de relação incestuosa na família, ok? E é interessante, naquele vídeo que eu falei do Milton Ratum, ele também fala sobre essa possibilidade de incesto aí, ele também deixou isso ali bem no ar, mas ao mesmo tempo claro, certo? Bem, a outra temática que a gente tem ali é a diferente condição de vida entre as regiões do país, meus amores. Nós temos uma cidade como Manaus, não só a cidade, mas como toda a região, abandonada pelo governo. Eu trouxe um trechinho aqui para a gente ler, para vocês perceberem isso. Noites de blackout no norte, enquanto a nova capital do país estava sendo inaugurada. A euforia que vinha de um Brasil tão distante chegava a Manaus como um sopro amornado. E o futuro, ou a ideia de um futuro promissor, dissolvia-se no mormaço amazônico. Estávamos longe da era industrial e mais longe ainda do nosso passado grandioso. Então, observem que há aqui essa temática, essa denúncia de diferença entre as regiões do país. O próprio fato de Jacob ter ido para São Paulo para estudar, para se desenvolver, para fazer a vida, enquanto a família dele entra em decadência lá em Manaus, mostra essa diferença nas condições de vida entre a região sudeste e a norte aqui, nesse momento, certo? Fica ligado, pode ser uma temática interessante aí para a questão de vestibular.
A gente tem também críticas à censura imposta pela ditadura militar, não apenas a censura, mas também a violência, né? Os fatos ocorridos lá com o professor Antenor Laval, na verdade, são uma denúncia em relação à ditadura militar, certo? Eu acabei de perceber que tem um S sobrando em fatos ali, tá, gente? É o fato. Combinado? Vou ler um trechinho, tá bom? Foi humilhado no centro da Praça das Acácias, esbofeteado como se fosse um cão vadio à mercê da sanha de uma gangue feroz. Seu paletó branco explodiu de vermelho e ele rodopiou no centro do coreto. As mãos cegas procurando um apoio, o rosto inchado voltado para o sol, o corpo girando sem rumo, cambaleando, tropeçando nos degraus da escada até tombar na beira do lago da praça. Os pássaros, os jaburus e as siriemas fugiram. A vaia e os protestos de estudantes e professores do liceu não intimidaram os policiais. A gente sabe que depois o Laval é encontrado morto dentro da cela. A gente tem aqui uma denúncia séria e a gente sabe também que o Milton Ratum só pode falar isso diretamente porque ele publicou isso no ano 2000, após o fim da ditadura. Ok? Bem, a temática do declínio. A gente tem aí a figura da casa, da família, meio que se desmoronando, tá? Esse declínio literal pode ser visto, e é visto por muitos, como uma metáfora para o declínio moral dessa família e para o declínio de todas as relações familiares ali. Observem que a relação familiar só piora. Mas eu quero falar um pouquinho ali sobre essa questão da moral, do declínio moral da família. Queridos, vocês perceberam que era uma família bastante complicada, né? Você tem essa relação estranha da mãe e da irmã com os irmãos. Você tem o desejo do pai de que os filhos vão embora para ele ter a mulher dele de volta. Você tem o abuso sexual da Domingas. Ou seja, era uma família com uma moral bem duvidosa, ok? Eu fui procurar em algumas teses de doutorado, de mestrado, algumas interpretações aí, eu achei uma coisa bastante interessante, eu trouxe um trechinho para vocês, que mostram aí a obra Dois Irmãos como uma simbologia no declínio das relações sociais no período de ditadura, o abismo que existia entre aqueles que apoiavam a ditadura e aqueles que eram contra a ditadura. Eu trouxe um trechinho, deixei aqui para vocês depois, se vocês quiserem olhar um pouco mais essa obra, de uma pessoa que se debruçou sobre dois irmãos e fez uma análise sobre esse viés aí, declínio das relações sociais. Dá uma olhadinha nesse trecho. Meus filhos já fizeram as pazes? A paz entre os irmãos pode ser aplicada ao diálogo entre os dois lados do Brasil, não só do norte e do sul, mas também e, sobretudo, dos oponentes ao regime, os democratas e os simpatizantes do regime, os militares. Tudo bem? Ok, vamos lá. A gente tem também aqui na obra, não vou dizer que chega a ser uma temática, mas a gente tem um tom metalinguístico, tá? Em alguns momentos, a gente observa trechos em que o Nael fala sobre a sua decisão de escrever, sobre a forma como escreve, ou seja, um texto falando sobre o próprio texto, ok?
Naquela época tentei em vão escrever outras linhas, mas as palavras parecem esperar a morte e o esquecimento. Permanecem soterradas, petrificadas, em estado latente, para depois, em lenta combustão, acenderem em nós o desejo de contar passagens que o tempo dissipou. E o tempo, que nos faz esquecer, também é cúmplice delas. Só o tempo transforma nossos sentimentos em palavras verdadeiras. Observem que aí ele está falando sobre o próprio ato da escrita. Tudo bem, meus amores? Essa obra, ela tem aí intertextualidades interessantes também. A briga de irmãos é uma temática bastante recorrente, meus amores. A gente tem, por exemplo, os irmãos Caim e Abel, que são ali personagens bíblicos. E a gente sabe que Caim, a rivalidade dele ali com Abel, ele chegou a matar o irmão. A gente tem os irmãos Esaú e Jacó ali, personagens bíblicos também. E olha que interessante, esses dois eram gêmeos. Esses dois passaram por um conflito intenso. Jacó também foi enviado para outro lugar distante, onde morava a família da mãe, tá? Então, assim, o ponto de encontro aí entre Esaú e Jacó é ainda mais intenso, tá? Na literatura brasileira, a gente tem o livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis. Essa obra só se chama Esaú e Jacó para mostrar que também trata de conflito entre irmãos. Machado de Assis deixou aí a intertextualidade bem explícita para a gente, certo? Queridos, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês consigam aí se sair bem no vestibular, na prova que faremos também na próxima semana. Fiquem com Deus. Beijinho no coração de vocês, tá bom? Bye, bye!